Olá, meu nome é Marilene. Hoje eu vou conversar com você acerca dos planetas que entraram no movimento retrógrado, né, no nosso céu do momento. Então a gente está aí com Vênus, Júpiter, Saturno e Plutão. Plutão já está no movimento retrógrado há um pouco mais tempo, né? Irei depois, daqui a um tempo, falar acerca de Plutão, por se tratar de um planeta tão forte, né, e que nos exige internamente, principalmente na parte do inconsciente, muitas transformações. Com Plutão, eu costumo dizer que a gente não deve brincar, né? Porque ele fala de um movimento de expansão, né, e de evolução num sentido espiritual, né? Por isso essa exigência maior. Mas gostaria apenas de deixar um recado assim acerca do que todos esses planetas nesse movimento está querendo nos pedir neste momento, né? O movimento retrógrado, ele simboliza um momento de revisão, né? Claro que existem outros conceitos também que também são importantes, mas a questão da revisão, ela é neste momento, né, muito mais do que antes, ele é de extrema importância. Então, os astros, de uma maneira geral, estão solicitando isso a todos nós. Se a gente vai consultar o nosso horóscopo personalizado, né, não é horóscopo geral apenas, mas o nosso horóscopo sob medida, a gente vai observar que esses movimentos de retrogradação desses planetas estão em determinadas áreas da nossa vida. E é exatamente naquela área, né, que está este planeta neste momento no teu mapa de nascimento, é aonde ele está pedindo que você faça as devidas revisões naquele setor, naquela área, naqueles assuntos que tem a ver com essa área da tua vida, né? Que a gente costuma chamar na astrologia de casas astrológicas. Portanto, esse movimento de uma forma tão conjunta entre esses astros, exatamente neste atual momento que todos nós estamos vivenciando, está exigindo que a gente tenha essa entrada para dentro, muito mais, né, do que antes. Eu entendo que tem muitas pessoas que já começaram, né, nesse processo do autoconhecimento, já trabalharam muitas questões internas, mas a gente precisa entender que nós somos seres que estamos continuamente em processo de aperfeiçoamento. Portanto, ninguém pode parar. Sempre vai ter algo que eu preciso revisar. Sempre. Por mais que você ache, né, que está tudo bem, não está. E quando os astros nos apontam uma direção, como no caso de agora, nesse momento de retrogradação, é preciso cada um de nós olhar dentro de si o que é que pode ser revisado neste momento, o que é que pode ser melhorado internamente, tá? Os astros, gente, eles não exigem, não obrigam a gente a fazer o que eles querem. Eles apenas nos dizem que aquela energia está nos mostrando algo para a gente fazer essas transformações dentro de nós mesmos. E no movimento retrógrado que está acontecendo agora, todos eles estão pedindo essa revisão. Então, Vênus vai pedir uma revisão em duas áreas da nossa vida, principalmente, né? Até por ela se tratar de uma regente de dois setores do mapa astrológico. Então, é uma revisão aí na questão dos valores, né? Da questão dos valores tanto interno quanto na forma com a qual eu ganho meu dinheiro. Uma revisão na questão de relacionamentos, porque ela também rege o setor de relacionamentos. É claro que, como eu falei, você vai precisar olhar no seu mapa
Onde é que está Vênus agora neste momento? Dentro do seu mapa, né? Sob medida. Da mesma forma, Júpiter também no movimento retrógrado vai pedir que a gente expanda o movimento para dentro. Júpiter fala de expansão, né? Fala de conhecimento, de revisão de regras e normas, de conceitos, né? Júpiter está ligado à casa do conhecimento, né? Casa 9, que é a casa do ensino superior. Então, o que a gente conhece, os nossos conceitos sobre religião, sobre a vida, né, sobre todas as coisas que a gente adquiriu até hoje, será que esses conceitos que eu estou trazendo são de fato reais? Então, analise isso. O movimento de expansão de Júpiter no movimento retrógrado é para dentro. Então, expandir a tua visão, né? Muito mais realista dos fatos. Então, Saturno, também fazendo esse movimento de retrogradação, nos pede revisão na questão das responsabilidades que a gente tem tido, da forma com a qual a gente tem agido, né? As nossas necessidades de status, né? De mostrar ou provar as coisas para os outros, né? E tudo isso vai precisar de uma revisão. Claro que Saturno também traz, né, outras interpretações que são necessárias. Porém, neste atual momento, é preciso a gente revisar de que forma a gente está levando a nossa vida. Saturno pede maturidade. Então, se de alguma forma, internamente, eu ainda não alcancei a maturidade necessária para lidar com as circunstâncias adversas, eu preciso revisar essas questões internamente, né? Eu comigo mesmo. Será que eu estou sendo responsável mesmo por tudo aquilo que eu tenho atraído para minha vida? Onde está a minha responsabilidade diante das coisas que eu ando me queixando, que eu ando reclamando e que eu ando apontando o dedo, né? Culpando as outras pessoas, culpando as circunstâncias, culpando do governo, né? Qual é a minha responsabilidade nisso? Esse movimento de revisão de Saturno está pedindo para a gente olhar essas questões. E também dentro do mapa de cada um, ele vai apontar essa revisão, né, em algum sentido dentro da casa onde ele está. Então, naquele setor, a pessoa ela vai precisar revisar com muito mais ênfase, né? E a questão de Plutão, né? Plutão estando ali no movimento retrógrado, ele está falando do inconsciente, ou seja, a gente vai precisar revisitar aquelas sombras, né? Olhar elas de perto, acolher, né? E transmutar essas sombras para que a gente consiga ver a luz, tá? Então, Plutão ele nos pede que a gente transforme a nossa vida numa visão muito mais clara da realidade. Então, Plutão tem a ver com o inconsciente. O que está lá dentro do meu inconsciente que eu ainda não percebi, aquilo que eu ainda estou me arrastando na vida, né? Né? Como eu comentava anteriormente, culpando os outros, culpando as circunstâncias e não percebendo qual é a minha responsabilidade diante desses fatos. Então é necessário neste momento olhar as sombras, olhar aquilo que você não consegue perceber de uma maneira tão clara na tua vida, aquele arsenal de emoções, né, que muitas vezes, por estar em desequilíbrio, acabam ocasionando na tua vida certos padrões, certas circunstâncias nada agradáveis. Plutão, ele não pede, né? Ele apenas chega e diz assim: se você não fez a tua lição de casa, então agora eu vou tirar de você aquilo que você acha que é que é necessário, mas não é. Então, Plutão, a gente não deve brincar com a mensagem dele. E sim,
À medida que a gente vai percebendo o que ele está nos pedindo, a gente pode ir nos modificando, a gente pode ir nos transformando. E neste momento de revisão de Plutão, ele vai entrar com muito mais força dentro desse setor da tua vida, aonde você de fato precisa desapegar de coisas que não fazem mais sentido. Plutão castra, ele tira todas as ilusões nas quais a gente construiu durante toda a nossa vida. Então, Plutão é o senhor do karma, né? Então, ele vai nos trazer de volta, digamos, uma experiência ou algumas experiências que vão nos fazer acordar, que vão nos fazer olhar a vida de forma mais realista. E muito desapego é necessário. Então, se você existem coisas ou situações na tua vida em que você não consegue soltar, em que você não consegue desapegar, se Plutão estiver ali nesse setor, você vai precisar soltar, você querendo ou não. Então, se você não segue o fluxo de Plutão e vai aos poucos soltando aquilo que não faz mais sentido, aquilo que é ilusão na tua vida, a vida te força. E aí a gente pode sofrer muito mais, né, causar sofrimentos a nós mesmos que não precisaria. Bastaria seguir, né, o movimento, o fluxo energético desse planeta que está pedindo para gente algo bem específico. Era este recado que eu gostaria de deixar com vocês. Espero que tenha ajudado. Eu vou trazer aqui no canal mais algumas descrições acerca desses trânsitos, né? Na medida que forem surgindo os temas, eu vou colocando aqui para vocês. Nesse atual momento que todos estamos vivenciando dessa transformação planetária, é necessário a gente perceber, conhecer e aprender a lidar com nossas sombras, né? Não numa forma de reprimi-las, mas sim numa forma de entendê-las e poder lidar com elas. E de alguma forma transformar essas sombras, aquilo que nos traria sofrimento, em algo positivo. Tá ok? Muito obrigada então pela atenção.